Olá, alunos, tudo bem? Quem fala aqui é o professor Dr. Luiz Demétrio e hoje vamos para mais uma aula de Sociologia, a aula de número 11, ok? E para a gente ver aqui um pouco em relação às aulas anteriores, né, aprendemos as diferentes formas históricas de Estado, definindo as suas principais características. Vimos todas as possibilidades modernas de Estado e hoje veremos a democracia. Estudaremos os conceitos de democracia, bem como as suas manifestações desde a antiguidade. Vamos voltar aí 5 séculos antes da era cristã até a contemporaneidade. Maravilha? Vem comigo, alunos. A democracia, na forma como foi evidenciada desde a antiguidade até os dias atuais, traz em si um conjunto de contradições que redundou numa maior ou menor incorporação da população no jogo democrático. Quais são essas ideias aí que ele vai falar de contradições? A gente sabe que definir o que é democracia é extremamente complexo. Vamos ver agora os conceitos, até a própria ideia das possibilidades da democracia. Mas compreender se a democracia é realmente justa, se ela abrange a todos, se ela é uma escolha certa, essa é uma questão realmente muito complexa. O que a gente vai entender hoje é que a democracia, dentro da contemporaneidade, é a escolha, é a participação de uma maioria da população, né? Como, por exemplo, o processo eleitoral. Maravilha? Então vamos lá. Em sua forma histórica, a democracia dos antigos, expressa na experiência ateniense, era uma democracia direta, que se realizava no espaço restrito à cidade-estado grega. A primeira forma de democracia é chamada de democracia direta. Esse modelo de democracia é um modelo estritamente histórico dentro das instituições mais amplas. A democracia, ela surge na Grécia, ela é puramente ateniense. E o que ele fala em democracia direta? É realmente as decisões dentro, do contexto da cidade, da polis, da cidade-estado, aonde as pessoas, os homens, com certo poder aquisitivo, com certa estrutura, com certos preceitos, deliberavam na cidade ali, em frente aos palanques, em frente aos espaços próprios, e ali saíam as decisões políticas, de maneira direta. É uma questão que hoje é impossível, dentro dos grandes estados, municípios, você ter esse tipo de modelo. O nosso modelo hoje é representativo. Escolhemos representantes, aos quais delegamos para eles as nossas decisões. Legal? Características da democracia ateniense. Funcionava por intermédio de assembleias. Nas assembleias, cidadãos tinham o poder de tomar todas as decisões políticas. O governo era exercido pelo povo, ou seja, as decisões que saíam ali eram as decisões que seriam tomadas. Não tinha um representante, não tinha um intermediário, não tinha uma pessoa que responderia pelas decisões de uma maioria. Era um modelo bastante peculiar. Esses modelos hoje se podem encontrar assim, em maneira mais restrita em pequenos ambientes institucionais, não nas grandes instituições. Como, por exemplo, numa sala de aula, vocês do terceirão aí, vão escolher uma camisa da turma. O que vocês fazem? Vocês fazem uma democracia direta. Tem 2, 3, 4 modelos de camisa e vocês fazem a votação ali. A camisa número 1 deu 15 votos, a 2 deu 12, tal. Ganhou a direta, aquela que deu 15 votos ali, pela maioria. E a partir dali é escolhido, sem precisar passar pela direção, pelo professor, a turma escolhe diretamente o modelo de camisa. Em pequenas instituições isso funciona. Na família isso funciona também, quando o pai e a mãe determinam, você vai lavar a louça, você vai cuidar do cachorro, quer dizer, ali dentro daquele pequeno espaço, mas não nas grandes instituições, como a política, por exemplo, onde a gente tem o poder executivo, o poder legislativo, que são poderes credenciados hoje na democracia representativa pelo povo. Maravilha? Vamos lá. No entanto, a democracia ateniense era altamente excludente. Se a gente pensa que hoje, já no século XXI ainda,
Talvez a política ainda seja um pouco excludente. Você imagine, a gente está falando aí 5 séculos antes de Cristo, mais ou menos, há 2.500 anos atrás, né? Sociedade altamente patriarcalistas, né? Machistas, excludentes economicamente, excludentes em termos de instrução. Então, era uma série de questões que delimitavam quem poderia fazer essas decisões. O poder político era exercido apenas pelos cidadãos, homens maiores de 18 anos, filhos de pais e mães atenienses, tipicamente cidadãos atenienses. Nenhum outro tipo de cidadão fora de Atenas tinha esse poder. Os cidadãos poderiam usufruir dos direitos civis e políticos participando diretamente do governo e de suas instituições políticas, assembleias deliberativas e magistraturas. A democracia direta não se dirigia a todos, excluindo-se as mulheres, os metecos, que eram os estrangeiros, né, e os escravos. Lembrando que a escravidão, né, ela vai até praticamente, né, o final do século XIX, no Brasil. Né, na Europa até o século XVIII, com a Revolução Francesa. Então, no Brasil ainda durou mais 100 anos após a Revolução Francesa, né, até ali a Lei Áurea, né, isso já no final da penúltima década do século XIX. Então, a gente fala de escravidão ainda é um processo histórico muito contemporâneo. Então, imaginar isso há anos atrás era quase que infelizmente, corriqueiro, né? Então, a escravidão tem simplesmente, pegando os aspectos históricos, que é extremamente contemporâneo, né, a ideia de uma liberdade para todos, de certa maneira. A escravidão ela acabou apenas no Brasil no final do século XIX. Beleza? Vamos lá, pessoal? O corpo político da democracia ateniense era formado por membros considerados absolutamente iguais, porque todos eram livres. A liberdade era o critério que determinava a igualdade. A liberdade era, segundo Aristóteles, o princípio da prática democrática. Veja que bacana. Aristóteles é o primeiro, né, fazendo também aí essa interdisciplinaridade, falamos história agora, mas falando um pouco de filosofia, né? Aristóteles ele foi, digamos, o pai da democracia moderna, né? O pai da democracia moderna, mesmo falando em 2.500 anos, mas o princípio da democracia moderna. Aristóteles, né, a democracia ela vem da filosofia. Os filósofos são os grandes pensadores da racionalidade, né, de um certo tipo de pensamento para além daquilo que se chamava de misticismo, para além daquilo que chamava-se de mito, né, que foi o rompimento com séculos e séculos de pensamento voltados a demandas muito mais sobrenaturais. Então, a política ela veio como uma questão mais racional. Isso vem da filosofia clássica, né, partindo de Aristóteles. Então, além de ser grego ateniense, né, ela parte de uma filosofia. Bacana? Vamos, então, para a primeira atividade, alunos? A partir das informações sobre a democracia ateniense, tá? Identifique quais são as principais semelhanças e diferenças em relação às democracias atuais. Lembre-se do grau de inclusão do povo nas decisões políticas. Então, você vai pegar e vai pensar na democracia ateniense, pense principalmente na questão também de um primeiro modelo de democracia, mas de uma democracia excludente, e compare as democracias atuais, que são basicamente, a maioria delas, né, democracias representativas, onde a base é a participação popular. Maravilha? Um tempinho para vocês fazerem aí. Até mais.
Maravilha, alunos! Então vamos retomar aqui, né, os conceitos democráticos. Significado de democracia. Demos é igual povo mais kratos, que é o poder. Ou seja, democracia, na semântica da palavra, significa poder do povo. Aquilo que se designa do povo. Mas sempre recordem, a ideia de povo, né, na Grécia Antiga é um, a ideia de povo contemporaneamente é outro. E futuramente vocês verão o que é cidadania e compreenderão melhor, né, o que é ser um cidadão, o que é pertencer a um povo, né, no século XXI, o que é ser o povo no século V a.C. Maravilha, são conceitos diferentes do povo. Mas ainda que a democracia, na sua amplitude semântica, ela tenha a mesma característica, né, as práticas da ideia de povo, de poder, elas são diferentes. Legal? Aqui temos, né, um quadrinho, né, que vai dizer ali, né, da Mafalda, bastante famoso, né, ela advém ali da Argentina, né, da literatura argentina. Democracia, do grego povos, né, kratos, autoridade. Governo ao qual a soberania é exercida pelo povo. Então ela está vendo no dicionário ali, né, ela faz uma cara de, né, de um certo espanto feliz, assim, né, poxa, né, mas que tranquilo. E ela vai dormir com aquilo, né, e os pais ficam, né, se questionando, né, qual que é a ideia dela, né, qual que é o pensamento que ela está tendo. É uma charge interessante porque ela faz uma certa ironia, né, de que, de fato, o poder pertence ao povo, ao mesmo tempo que ela compreende que o poder pertence ao povo. Então, essas tirinhas em vestibulares, elas são bastante interessantes, às vezes, numa redação e tal, e é um pouco abstrato. Se você tem que saber compreender um pouco também da ironia, né, das questões contemporâneas e dos conceitos da democracia. Caso contrário, se vê uma tirinha dessa aí, fica difícil de você começar a contextualizar uma redação. Por isso que é bacana você, né, abstrair um pouco, ter esse conhecimento interdisciplinar e você entender um pouco, né, as diferenciações que se pode ter ao longo dos séculos, né, que foi o caso que a Mafalda viu aí. Né, ela fica um pouco abismada, né? Como é que esse poder pertence ao povo, se às vezes o povo não tem tanto poder, mas teoricamente ele tem assim mesmo o poder de escolha. Né? Então são as contradições um pouco da democracia. Vamos lá? Democracia moderna. Exercício indireto do poder pelo povo através da representação, eleições e partidos políticos. Já entramos na ideia da democracia representativa, que é o modelo contemporâneo. Hoje, nas eleições, né, para ser candidato, aí, você tem que ter um partido político, você tem que ter idade mínima de 18 anos, por exemplo, para vereador, que vai ter agora ano que vem, né? 21 anos para prefeito, tem as idades mínimas, as questões, né, do nosso direito, do nosso direito político, do nosso direito aí, partidários, enfim. Mas a democracia representativa é o modelo mais comum, digamos assim, né, modernamente. Apesar que pode também haver um modelo de democracia indireta, também menos comum, mas ele existe. A representação gera tensões relacionados ao distanciamento entre aqueles que decidem e aqueles em nome dos quais a decisão é tomada. A liberdade política está relacionada aos respeitos das leis do Estado. Porque ele fala um pouco desse distanciamento. Ele está dizendo o seguinte, né? Às vezes o cidadão ele escolhe seu representante, mas ele nem sabe o que faz seu representante. Ele nem sabe exatamente por que ele votou. Ele sabe... Talvez no final de 4 anos ele não lembra nem quem ele votou. Né? Então, o cidadão às vezes critica a política, mas ele não sabe o que é política. Ele fala que o vereador, por exemplo, não faz nada, mas ele não sabe o que é o vereador às vezes, qual que é o papel dos poderes. Ele não acompanha a política, ele não participa ativamente das tomadas de decisões. Não que ele participasse de forma... Né, eu tenho que ir lá, ele escolhe seu representante, mas ele não acompanha, ele não tem, digamos, o papel crítico, aquele papel tão sociológico, né, de fazer as críticas no sentido construtivo. Essa é uma questão que é uma certa crítica quando ele fala no distanciamento. Infelizmente, uma parte considerável da população é distante do conhecimento político. Devido às falhas da democracia participativa, assinala-se a importância da participação da sociedade na política da sociedade civil.
Da antiguidade à modernidade, as noções de povo se tornou mais democrática e a noção de governo mais restrita. O que ele quer dizer com isso daí? Desde as falhas de uma democracia direta para uma democracia participativa, em outros nomes, indireta. O que é uma democracia participativa? É uma democracia muito dada pelos conselhos, aonde, né, é tipo eleição de prédio, é tipo o conselho de síndico em prédio, né? Primeira votação, segunda votação, se coloca lá as deliberações, o dia, o horário, a pauta, e participa aqueles que querem. Aqueles que querem, né, dentro daquela estrutura própria daquele condomínio, né? Pode participar quem é o dono do condomínio, ou, né, representantes legais daquele proprietário. Tem uma série de questões do próprio condomínio, mas a participação é dada numa assembleia. Até existem modelos políticos contemporâneos municipais assim no Brasil. Mas também é um modelo muito restrito ainda. Ele é menos restrito do que o modelo participativo, do que o modelo direto, quer dizer, mas ele é muito mais restrito que o modelo representativo, que é o modelo para todos. Características das democracias modernas. O chefe do Poder Executivo é eleito pelo voto. Quem é o Poder Executivo? É aquele que executa a lei, ou sanciona ou veta as leis. É o prefeito no município, é o governador nos estados e é o presidente na nação. Os membros do Poder Legislativo são eleitos pelo povo. Também, executivo e legislativo. Judiciário, não. Quem que é o Poder Legislativo? No município são os vereadores, no estado os deputados estaduais e na federação nós temos uma linha bicameral, né? Se vocês verem ali o Congresso, a presidência, né? Aquelas dois côncavos, né? Um para cima, outro para baixo, ali são o Poder Legislativo dos deputados federais e o Poder Legislativo dos senadores, né? São duas instâncias federais, então, do nosso Legislativo. Passa-se pelos deputados federais, depois pelos senadores. Beleza? E há mais de um partido, né? Nas democracias, né, não existe a ideia de unipartidária, que é muito dado pelos poderes totalitários. Tá? Nos poderes democráticos dá uma variação partidária. No mínimo, bipartidarismo, né, ou multipartidarismo, a qual também a gente verá aí pela frente, né, dentro da disciplina de Sociologia. Legal? Vamos então ao nosso quiz? Complete. Ocorre a participação indireta do povo na política, através da lógica da representação. Modelo representativo. Onde que há modelo representativo? Na democracia ateniense ou na democracia moderna? Maravilha? Segunda questão. A democracia ateniense incluía todos os cidadãos, entre homens livres, mulheres, metecos, escravos? Essa afirmação é verdadeira? Ou essa afirmação é falsa? Será que todos estavam incluídos na democracia ateniense ou ela é extremamente restrita, excludente? Vamos às respostas, alunos? Vem comigo. Na democracia moderna, ocorre a participação indireta do povo na política, através da lógica da representação. Apenas na modernidade o povo participa. Já na democracia ateniense, ela é extremamente excludente. Então, ela incluía todos os cidadãos e homens livres, mulheres, metecos e escravos? Não, ela não incluía. Muito pelo contrário, ela é excludente. Só homens acima de tal idade, com certo poder e tal. Era extremamente patriarcalista, né? Proibia os escravos da participação, etc. Legal? Vamos lá? Vamos responder junto essa? Essa aqui é do Enem de 2012, olha que legal. Ó. Vocês aí que estão aí nesse terceirão, aí, apesar dessa pandemia, né, estão aí, né, com certeza muito atentos e na expectativa, né, de definir aí seu futuro profissional. Aí. É verdade que nas democracias o povo parece fazer o que quer, mas a liberdade política não consiste nisso. Deve-se ter sempre presente em mente o que é independência e o que é liberdade. A liberdade é o direito de se fazer tudo o que as leis permitem,
Se um cidadão pudesse fazer tudo o que elas proíbem, não teria mais liberdade, porque os outros também teriam tal poder. Montesquieu, espírito das leis. A característica de democracia ressaltada por Montesquieu diz respeito. Vamos ler juntos, depois dou um tempo para vocês responderem, tá? Lembrando que o Enem você tem que ler e reler várias vezes, um pouco. É um pouco mais abstrato, né? Um pouco mais de atenção, tá? Vamos por partes, então. Letra A. Ao status de cidadania que o indivíduo adquire ao tomar as decisões por si mesmo. Ao condicionamento da liberdade dos cidadãos à conformidade das leis. Veja, estamos falando de uma obra de Montesquieu, do Espírito das Leis, que a gente viu no Estado liberal, tá? Importante isso, tá? Uma coisa liga a outra. C. A possibilidade de o cidadão participar no poder e, nesse caso, livre da submissão às leis. D. Ao livre-arbítrio do cidadão em relação àquilo que é proibido, desde que ciente das consequências. E. Ao direito do cidadão exercer sua vontade de acordo com seus valores pessoais. Vejo em questão um pouco mais complexa, analisem aí um tempinho para vocês pensarem.
E aí, alunos, pensaram? Veja que questão interessante. Ainda que você tivesse muitas dúvidas mesmo sobre ela, mas se você pensasse no autor dessa questão, se você pensasse no Estado liberal, essa resposta ajudaria muito, ficaria muito mais fácil. Vejamos por quê. Né? Quando a gente fala de Montesquieu, Estado liberal, a gente está falando do quê? Na liberdade do cidadão perante as leis daquele Estado. É a primeira ideia liberal, liberalismo, liberdade. Então, esse pensamento já tornaria a questão um pouco mais fácil, ainda que muitas dúvidas pudesse trazer aqui. Qual questão que vai falar de liberdade de condicionamento às leis? Vamos lá. Ao status de cidadania que o indivíduo adquire ao tomar as decisões por si mesmo, não existe decisão por si mesmo dentro do Estado, pessoal. C. A possibilidade do cidadão participar no poder, e nesse caso, livre da submissão das leis, Estados são leis. Não tem como ficar livre da submissão. Tem como você participar, né, e fazer as trocas e as reciprocidades junto ao Estado. Letra D. Ao livre-arbítrio do cidadão em relação àquilo que é proibido, desde que cientes das consequências, você tem livre-arbítrio de fazer o que é errado? Não, a questão não existe o livre-arbítrio. Ainda que tenha essa consequência, né, a gente tem aí o que a gente vai chamar de cidadania. Né? Não te dá todo o livre-arbítrio, te dá o que? Condicionamentos através de uma legislação, através de uma Constituição. E, ao direito do cidadão exercer sua vontade de acordo com seus valores pessoais. Quer dizer, eu tenho meu valor pessoal, eu faço aquilo e está tudo certo. Não. Então, alunos, né, ao condicionamento da liberdade dos cidadãos e à conformidade às leis. Essa é a ideia do liberalismo, essa é a ideia básica aí, né, de uma democracia contemporânea, moderna contemporânea, né, muito baseado nos princípios liberais propostos por Montesquieu também. Ok? Maravilha? Então, né, encerrando aqui, né, a gente vai só fechar essa aula. Entenderam, então, as noções gerais de democracia? A compreensão desse tema é muito importante para a reflexão da política atual. Tá ótimo, alunos. Façam esse exercício, façam as reflexões, né? Compreendam a sociologia junto com a filosofia, junto com a história, que sempre que eu digo para vocês, tudo se completa, né? Não existe nada solto, os conhecimentos eles são múltiplos. Maravilha, alunos? Então, encerramos ali, as referências estão aqui para vocês, né? Um grande abraço, fiquem todos muito bem, se cuidem aí. Até a próxima aula. Um grande abraço.